Boa noite, como é que você tá? A gente está começando ainda essa semana juntos, né? Inclusive, é a última que eu apresento Identidade. Como eu já falei para vocês, tô saindo para me dedicar a novos projetos, mas ainda aqui na Novo Tempo, né? Eu sou o gerente do departamento de web aqui da Novo Tempo de Comunicação. Mas falando sobre deixar a identidade, sobre deixar a TV, coração apertado, né? São 11 anos aqui conversando com essa câmera diariamente. Foram 7 anos só aqui no Identidade, ouvindo boas histórias, conhecendo gente que me inspirou muito. E, enfim, vou sentir muitas saudades. Mas eu tenho certeza que você vai estar em ótimas mãos, né? Já sabe, Louise Maiana, do Giro de Boas Notícias do Revista Novo Tempo, direto aqui para o Identidade, trazendo esse carisma que é marca profissional dela para esse programa de boas conversas. Não perde, então, a estreia dela aqui no Identidade, tá? Inclusive, nosso cenário aqui vai estar repaginado, vamos passar por uma pequena reforminha. Então, na segunda-feira, dia 30 de maio, Louise com você, construindo uma linda história aqui com esse programa a partir de segunda, tá? Antes de receber a minha convidada de hoje aqui no estúdio, eu quero te falar sobre um assunto importante na nossa trajetória espiritual, o batismo. O que Jesus ensinou sobre o batismo? Bom, batismo é uma doutrina, né, presente no Novo Testamento, surge com João Batista, inclusive ele recebeu esse nome porque batizava, e João batizou Jesus. E o batismo de Jesus permanece como exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer os ensinos dele. Você gostou desse tema? Quer se aprofundar mais sobre esse assunto específico? Você tem dúvidas? Então, sobre esse assunto e muitos outros, você pode aprender com esse guia de estudos Ensinos de Jesus. Você pode pedir o seu exemplar gratuitamente, ligando em horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121 ou agora mesmo no WhatsApp, tá? O código é 12 98244 0077. 12 98244 0077. Faz o seu contato, a gente te atende, é fácil, rápido e você vai aprender muito sobre a Palavra de Deus com esse guia de estudos. Hoje a gente vai receber aqui no Identidade a Renata França, uma baiana de Ilhéus que veio para São Paulo, conquistou com muita garra e força de vontade o espaço dela no mundo da estética. Ela se tornou a preferida de muitos famosos no que diz respeito à massagem modeladora e também drenagem linfática, desenvolvendo o próprio método dela, conhecido como massagem milagrosa. Hoje, inclusive, ela oferece cursos e espalha aí pupilos, né, aprendizes por todo o Brasil. Olha só que legal e que inspiração para você que anda desanimado, triste com o seu trabalho. De repente, você pode criar uma nova carreira para você. No próximo bloco, ela vai estar aqui junto comigo, então não sai daí, a gente volta em 30 segundos, é super rápido. Já de volta e agora estou aqui com a Renata. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Wagner, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Renata, que olha, é massoterapeuta, esteticista, mãe de 3 filhos. Importantíssimo Sim. colocar isso no currículo. Inclusive, o último super novinho, né? 1 mês. Ou 1 mês de vida. 1 mês. E você vem transformando a vida de muitas mulheres, inclusive que querem empreender nessa área da estética, nessa área da saúde e do bem-estar. As coisas não foram tão fáceis porque você hoje tem muito sucesso, desenvolveu uma metodologia, né, que leva o teu nome e faz muito sucesso. Agora, como eu disse, foi com muita luta, com muita batalha. Aquela menina, né, numa vida super simples, ali em Ilhéus, o que ela sonhava? E o que esse sonho de menina contribuiu para o que você construiu hoje? Nossa, você me fez voltar agora no passado. Aquela menina de Ilhéus, como você acabou de falar, super simples, nasci num lar simples, sonhava já muito alto, desde criança. Sempre foi sonhadora. Sempre fui sonhadora, por quê?
Eu nasci na igreja, ouvindo sempre as histórias da Bíblia, as histórias de Abraão, Isaac, Jacó. E se você for olhar na Bíblia, esses grandes, né, esses grandes homens sempre foram abastados, ricos, sempre tinham muitas fortunas. Aí eu ouvia as histórias da minha mãe contando, pequenininha, eu falei, mas por que eu sou pobre? Eu já ficava. Por que o meu lar é simples, minha casa é simples? Então eu comecei já a fazer os parâmetros com as pessoas da Bíblia e com a realidade que eu vivia. Eu falei, não está casando isso. Se Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então eu comecei a sonhar grande desde menininha. Então é isso, vem os sonhos, já vem de ter ouvido as histórias da Bíblia e sabendo que aqueles grandes homens que eram minhas referências eram muito ricos e tinham muitas posses, e mesmo assim tinha Deus. A gente tem uma máxima, assim, né, que a gente sempre ouve. Olha, você é do tamanho dos seus sonhos. Então, né, se você sonhar pouco, você não vai conseguir alcançar muita coisa. Se você sonhar muito, é uma chance de você conseguir alcançar. Essa foi uma realidade para você, né? Sim, sim. Eu sempre falo, inclusive até nos meus cursos, Wagner, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então já sonha alto. É verdade. E dá também o mesmo trabalho. E não custa nada, né? O sonho é grande ou pequeno, o preço é o mesmo. É o mesmo. Então já sonhava alto. Ô, Renata, você tinha um sonho, inclusive, diferente do que aconteceu, porque você queria ser jornalista. Wagner, pois é, Wagner. Queria ser minha colega de trabalho. Pois é, Wagner. Meu sonho, desde menina, era ser jornalista, mais precisamente apresentadora do Fantástico. Tinha não só... Tinha um foco. Profundo ali. Um foco profundo. Eu admirava porque... Pequena lá, meu pai, eu lembro que meu pai, ele sempre falava assim, na hora que eu lembro que eu era criança, era uma vez por semana, meu pai mandava a gente, porque somos em 4 irmãos, ficarmos calados e quietos, porque ele queria ouvir um jornal. E aí, quando o meu pai mandava a gente ficar quieto, que a gente brincando ali na sala, aquela coisa toda, aí eu ouvia aquela vinheta do Fantástico. Aí saía aquela mulher de dentro da água. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, caramba. Aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que ali era um telejornal e um dos mais importantes do país. Então, à medida que eu ia crescendo, eu comecei a observar mais e comecei a admirar jornalistas que falavam das notícias do mundo ali. E aí eu comecei a amar a profissão. Falei, cara, quando eu crescer, eu também quero ser jornalista. Eu também quero passar para o Brasil, para o meu país, as notícias do mundo. Então, eu cresci com esse foco. Inclusive, prestei vestibular para jornalismo, comunicação social, porque eu queria ser jornalista mesmo, mas Deus tinha outros planos para mim, eu não sabia, entendeu? Hoje você se utiliza da comunicação, inclusive, sim, né? Sim. Tem canal no YouTube e tal. E você realmente é super comunicativa, né? Não tem problema nenhum de estar cheia de câmeras, luz e tal. Mas e é fala aquela super história, bem. ó. Crescer na igreja ajuda, porque ó, desde pequenininha era coralzinho da igreja. Minha mãe sempre foi líder, minha mãe sempre foi diretora de escola sabatina, diretora jovem. Eu fui diretora jovem, diretora de escola sabatina com 16 anos de idade. Então sempre fui líder, na igreja estava ali à frente. Quando eu comecei a despontar, é engraçado que quando eu comecei a despontar nos cursos, as pessoas me perguntavam, mas você fez curso de oratória aonde? Eu na igreja. Fui educada ali. Crescer na igreja ajuda muito com o microfone, então... Como que o mundo da estética entra na sua vida? Eu sei que tem uma questão aí com a sua mãe, né? Tem. A minha mãe, ela era cabeleireira. Então, a gente, lá pequenininha, minha mãe fazia as coisas do nosso cabelo, engraçado isso, e colocava eu e minhas irmãs para sairmos nas ruas, já era a propaganda dela. Então, a gente cresceu no salão, ajudando ela a fazer as escovas, aquelas coisas todas. Então, já estava ali no meio já da estética, mas não era o que eu queria. Eu queria ser jornalista, estava ali só para ajudar minha mãe. E um belo dia, uma cliente da minha mãe, que frequentava o salão da minha mãe ali, ela falou assim, Rê, a sua mão é tão boa para ficar só fazendo cabelo, se um dia tiver vaga lá no spa, que é o spa francês que eu iniciei toda a história, eu vou te chamar, pode ser? E eu sabia que só ia gente muito rica lá, né? Até porque é um hotel que tinha um aeroporto internacional particular lá dentro, então só gente com muita grana ia lá. Aí eu pensei rapidamente, quando ela me fez essa proposta no lavatório, eu lavando o cabelo dela para minha mãe cortar, hidratar, ela me fez essa proposta para trabalhar com massagem lá. Eu lembrei que eu odiava massagem, eu não gostava de fazer massagem. Oi? Não gostava, Wagner. Porque a gente tinha uma tia que na infância explorava meio com a gente com massagem, então eu já não gostava. Entendi. Mas quando essa moça me fez essa proposta, eu lembrei rapidamente que o Hotel Transamérica da Ilha de Comandatuba era um lugar onde ia muitas celebridades. Aí eu pensei, vai que alguém me vê e me leva pro Fantástico. O Fantástico tava lá ainda. Não, na verdade, assim, lá iam muita gente. Inclusive, eu atendi repórteres que faziam ponta no Fantástico.
Eu pensei assim, que alguém ia me ver e ia me levar para o Fantástico, como se fosse simples, vão fazer jornalismo. E, já... e eu aceitei, olha que boba, eu aceitei. E lá, trabalhando com massagem, e eu sei te precisar. Foram exatamente 3 meses, Wagner, trabalhando com massagem, para eu me apaixonar pelo toque. O que as mãos eram capazes de fazer. E aí eu já comecei a me apaixonar, e aí foi onde rolou uma DR com Deus. Tive uma DR com Deus, Wagner. Essas DRs são muito boas. Tive uma DR com Deus, porque era um momento que eu tinha que decidir entre a massagem, né, porque já estava na hora de decidir para fazer o nível superior, ou o jornalismo. E aí, nessa DR com Deus, eu falei para Deus assim, olha, Deus, o Senhor sabe que eu não queria de forma nenhuma trabalhar nessa área, porque eu queria ser jornalista. Mas já que o Senhor está me colocando nessa área que eu não queria, porque eu fui bem clara com Deus, estava chorando, foi uma DR mesmo, tá? Então, eu quero ser a melhor do mundo. E de lá, foi indo. Agora, é interessante conhecer a tua história, porque realmente você se tornou referência e tem muito talento aí nessas mãos, realmente, né? Deus, obrigada, Senhor. Mas o talento não basta, né? Às vezes a gente tem essa ilusão, como você teve com o Fantástico, né? Alguém vai me ver, vai me levar para lá e tal, vai dar certo. Mas mesmo na tua área, né? Você, com muito talento, enfrentou muita coisa. Por exemplo, na sua chegada em São Paulo. Nossa, Wagner, não foi fácil. Minha chegada em São Paulo foi assim, foi desesperadora, mas eu sempre fui uma menina de muita fé. Nós chegamos em São Paulo... a princípio para morar com um tio, irmão da minha mãe. E esse tio dizia que ele tinha uma casa em São Paulo. Mas imagina, ele não tinha uma casa em São Paulo. Quando nós chegamos, paramos na rodoviária, eu e minha irmã, ele falou assim, ó, a gente está indo para o lugar. E eu tô achando que era casa, Wagner. Era um conservatório de música de um amigo dele, que ele, naquela hora que nós chegamos na rodoviária, foi pedir para a gente ficar numa sala. Então, imagina que eu e minha irmã, com as malas na mão, vindo para São Paulo, achando que a gente ia para casa do meu tio e ele estava acabando de negociar a sala que a gente ia dormir. Então, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. E aí eu lembrei, caramba, a minha mãe fazendo a minha mala 2 dias atrás, ela colocou um edredom na nossa mala, porque ela falou assim, meninas, eu acho que São Paulo faz frio. Esse edredom que minha mãe colocou na mala virou o nosso colchonete. Virou o nosso colchonete. A gente não tinha cama, não tinha nada. Eu dobrei, coloquei no chão. Numa daquelas noites, as temperaturas baixaram para 2 graus. Eu sei porque a nossa janela desse conservatório de música dava de frente para um termômetro, no Borba Gato, no Brooklyn. Então a gente ficava monitorando. A nossa televisão era o termômetro, vinha baixar as temperaturas. A gente achava engraçado, porque Ilhéus era 40 graus na sombra. Ver 5 graus é um negócio muito louco. Só que quando baixou para 2 graus de madrugada, a gente no chão, num edredom dobrado, com um lençolzinho fino, eu falei assim, Deus, muito obrigado, o Senhor me trouxe para morrer de picolé, mas tá tudo certo, a gente está aceitando. A gente está aceitando morrer de picolé aí. E o negócio congelando, e aí eu lembro que realmente quando ficou bem feio, assim, me veio um start de madrugada. Eu lembrei que a minha mãe, como ela tinha um salão de cabeleireiro, ela também colocou um secador de cabelo na nossa mala e falou assim, olha, como São Paulo é muito caro, vocês não vão ter dinheiro para ir para o salão, uma escova o cabelo da outra. E liguei o secador na tomada e falei assim, Temila, meia hora eu passo o secador no seu corpo e no meu, embaixo aqui desse lençol, para a gente não morrer de frio, e na outra meia hora você vai fazendo isso, e a gente vai revezando a madrugada inteira até de manhã. E eu lembro que essas noites frias passaram, e sempre com muita fé, Wagner, isso que importa, né? Eu acho que você tem essa combinação que é o segredo do sucesso, porque é fé, é entregar nas mãos de Deus, é fazer combinados com Deus. Sim, sempre. Né? Sempre. Mas é também ter uma mente forte, fortalecida. Não é aquela coisa de, que frio, não. Não tô tendo essa... Vou voltar para casa. Não, veio e colocou a sua cabeça focada em conquistar o que você tinha combinado com Deus. Exatamente isso. Não mudei o foco. Eu tinha esse combinado e fui. E não importasse o que eu estava passando, eu sempre acreditei que Deus, ele coloca na nossa vida sempre aquilo que a gente pode suportar. Claro. E se eu estava passando pelo aquilo, é que ele sabia era possível. Que era possível suportar. Então, eu sempre acreditei muito. Que convidado excelente! Eu tenho que ir para o intervalo? Olha, se bobear, a gente fica aqui 2 horas, intervalo rápido. A gente volta já. Inclusive,
entendendo como foi que a Renata criou essa metodologia que faz tanto sucesso e que ela ensina pessoas no mundo todo, essa metodologia espalhada por todos os cantos aí. Intervalo rapidíssimo e a gente já volta. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando com a Renata França, que criou uma metodologia, criou um método de massagem que faz sucesso entre grandes celebridades no Brasil. Ela tem discípulas espalhadas pelo Brasil todo e pelo mundo todo também. Renata, como é que você desenvolveu esse método? Como é que você chegou à conclusão de que você poderia fazer de um jeito único a massagem que você desenvolvia? Eu vim de um spa, que é um spa francês, é um spa que atendia sempre a classe A. E eles prezam por atendimento de luxo. Então, o atendimento desse spa era o seguinte: tem que ser a mesma massagem, do mesmo jeito, mesmo ritmo, mesma pressão, mesmo tudo, só terapeutas diferentes. Então, quando eu estava cá desenvolvendo a minha massagem, eu pensei também, eu tenho que ter um padrão, eu não posso ficar mudando de padrão. Então, eu criei essa massagem, fazendo, não lá dentro desse spa que eu trabalhei, mas fora nas clientes que não eram clientes de lá, porque eu sempre entendi que a cliente que era desse spa, não era minha cliente. Então, eu comecei a fazer a massagem fora e eu vi que funcionava. Por quê? Nessa época, muitos anos atrás, o que estava o boom no mercado era a drenagem linfática, que é uma massagem levezinha, ela é feita só para trabalhar com os capilares, que são veias, a finura do nosso cabelo, eles ficam superficiais. E, ao mesmo tempo, tinha uma outra massagem também de estética de resultado imediato, mais forte, revigorante, chamada modeladora redutora, que é para tirar as gordurinhas. Ambas as técnicas, o mercado prega que elas são antagônicas, porque uma muito levezinha para trabalhar com líquidos excedentes e uma muito forte para trabalhar com os adipócitos, que são as células de gordura. E aí, quando essas massagens chegaram nesse spa, eu falei assim, isso não funciona. Essa massagem levezinha, isso aqui é carinho, meu cliente não quer isso. E aí, ao mesmo tempo, eu via que a massagem mais vigorante também não funcionava. E aí, um dia, numa outra DR com Deus, porque eu adoro ter DRs com Deus, falei assim, um dia, Senhor, eu vou sair daqui desse spa e eu vou montar uma massagem que eu vou juntar essas duas técnicas que são maravilhosas, mas elas não funcionam entre si. Eu vou montar o meu próprio protocolo, vou fundir elas, vou criar as manobras e eu vou trabalhar com essa massagem porque eu sei que vai dar certo. Porque eu já trabalhava nesse spa, Wagner, já há alguns anos e fazendo sempre o protocolo que era imputado para mim fazer. E eu via que não funcionava, mas eu não podia, não tinha autonomia para poder mudar e colocar do meu jeito. E quando eu tive essa autonomia para desenvolver uma massagem lá dentro, quando eu virei coordenadora técnica, eu desenvolvi mais esse spa, patenteou. E era uma massagem relaxante, Wagner, mas era muito cara. Quando eu soube quanto valia, eu falei, cara, então eu vou fazer a minha, só que eu não vou fazer aqui dentro, porque se eu fizer, eu sou funcionária daqui. Vão patentear, eu vou fazer fora. E fora foi essa massagem que, putz, ela ganha o mundo. Fora, a minha primeira cliente de mídia que eu atendi foi a Thaís Araújo. E ela, na época, era apresentadora do Super Bonita, que agora voltou de novo, anos depois. E ela falou assim, eu faço massagens em tudo que é lugar, eu rodo o Brasil, que é para justamente ter um parâmetro e ter pautas para o meu programa. Falar sobre beleza, estética, essas coisas todas, saúde. Ela falou assim, eu nunca fiz uma massagem que a sua fez. Isso é milagre, né? Ela chamou de milagre, até porque ela sabia que eu sou cristã e tudo mais. Ela falou assim, isso é milagre. E aí, toda vez quando ela vinha do Rio, ela falava, tem horário para fazer a massagem milagrosa? Que era essa, né, que eu já tinha montado no meu protocolo. E aí ficou. Então, a Thaís acabou me indicando Sabrina Sato, Preta Gil, o meio inteiro. Então, a galera, quando me mandava WhatsApp, não, na verdade, era SMS na época. WhatsApp é de agora. Mandava falando assim, oi, tem horário para fazer massagem milagrosa? E ficou massagem milagrosa. Com o passar dos anos, quando eu montei o meu próprio spa, a gente sentou com a minha assessoria, então a gente mudou para inglês, para ficar o nome da massagem, mas só mudamos para o inglês e ficou Miracle Touch. Então, toque milagroso, porque eu queria algo com toque, então ficou toque milagroso. Então, essa massagem, que foi criada há muito tempo atrás, né, muitos anos, foi de ver, Wagner, na prática, o que funcionava e o que não funcionava dentro desse spa.
Então, só que eu não podia alterar muito. Então, eu falei, vou sair daqui, vou alterar e vou criar o meu protocolo. É interessante porque como a gente está falando também, né, a sua história pode inspirar tanta gente que está querendo fazer alguma coisa, sabe que tem um talento, está infeliz com o que está fazendo e quer desenvolver algo. A gente falou sobre força de vontade. Agora, você trabalhava 12, 13 horas nesse spa, né? Sim. Então, embora você tenha talento, mais uma vez, não é o talento em si, mas são horas e horas a fio trabalhando, vendo o que funciona, o que não funciona, desenvolvendo alguma coisa. Wagner, eu costumo dizer que eu vim para São Paulo e de poucos anos para cá que eu conheci Santos. Como eu não trabalhava aos sábados, e sábado sempre foi algo que não tinha negociação, não estava negociação com nenhuma pessoa que eu tive... agora o meu sócio, que eu tenho uma sociedade, nem com esse spa que eu trabalhava, sábado eu não trabalhava. Então, em consequência, eu trabalhava todos os domingos e feriados. Então, vindo para cá, para São Paulo, conheci Santos outro dia, porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira, pulava o sábado, aí quando dava às vezes sábado à noite, pôr do sol caía, às vezes ia atender Thaís Araújo, minhas clientes. Domingo e feriado estava trabalhando durante muitos anos. Então, assim, não foi de graça, foi muito trabalho. Muito esforço. Eu fazia 10, 12 massagens por dia, isso é um limite muito alto para uma terapeuta. Porque precisa de força, né? Precisa de vigor físico. Vigor físico. Ô, Renata, eu tenho um recadinho aqui pra você. Sério? Sério. Ai, meu Deus. Vamos ver juntos? Vamos. Vamos lá. Renata, ela foi um caminho que Deus escolheu para abençoar tantas outras pessoas. Antes dessa bênção se estender a todas essas pessoas ao redor do mundo que vem tendo a vida transformada através desse método tão poderoso, essa mudança aconteceu dentro do nosso lar. E foi através de você que tudo isso pôde acontecer e vem acontecendo. Agradeço a Deus por sua vida. Eu te amo muito, muito, muito. E estarei, assim como estou, do seu lado. Até Jesus voltar. Método Renata França, quem faz ama! Era pra chorar? Tô me controlando aqui por causa da maquiagem. Meu Deus do céu. Que lindo. Eu acho que isso mostra muito desse legado que você construiu. Eu sei que por um tempo começou a não ser suficiente para você só fazer massagem, mas você queria ensinar outras pessoas para que esse milagre, né, que o teu toque, que você desenvolveu com o teu toque, pudesse atingir mais pessoas, mas também esse gostinho que você sentiu do sucesso, da realização, do sonho de fato realizado, pudesse atingir outras mulheres. E esse é o legado que você deixa, né? Começou em casa, como a sua irmã disse, e hoje se estende para todo mundo. Quando você vê isso, essa menina tão sonhadora que você sempre foi, o que desperta no seu coração? Wagner, minha mente aqui foi muito longe agora e voltou. Primeiramente, agradeço a Deus porque realmente abençoa a nossa família. Nós somos muito unidos, eu e os meus irmãos. Essa minha irmã trabalha diretamente de frente comigo, né? Que ela também ministra os cursos, mas os meus outros 2 irmãos trabalham também na empresa, na parte comercial. E uma coisa interessante que eu queria compartilhar, porque desde criança, quando eu estava na igreja, sempre nos cultos que a gente estava cantando, cada música daquela não era cantada só de boca para fora. Eu lembro que quando a gente cantava, essas mãos que Deus me deu foram feitas para... aquilo ali eu cantava, e eu era menina, e eu cantava realmente com uma vontade que minhas mãos tivessem para servir as pessoas. E todas as minhas orações sempre foi assim, pedindo a Deus que eu fosse veículo na vida de muitas pessoas. E conseguiu. Olha, eu fico muito feliz de conversar com pessoas que sonham, entregam os sonhos nas mãos de Deus, tem DRs com Ele para alinhar tudo isso sempre, e o sonho vem, se realiza e tem um propósito tremendo. Então, muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado. Eu só espero, Renata, que a sua mão abençoe tantas pessoas como tem abençoado até agora e continue, inclusive, abençoando a sua vida e da sua família. Muito obrigada, Wagner, pela oportunidade de dividir um pouco da minha história, né? E desse legado que a gente está deixando aí para o mundo. E eu sou muito grata, feliz e agradeço mesmo. E eu sei que Deus tem planos, e planos ainda grandiosos, porque, tem muita coisa ainda para acontecer, eu acredito muito. Eu imagino. Quem começou a vida sonhando não para num sonho realizado, né? Tem muita coisa para realizar.
Obrigado, Renata. Eu Muito que obrigado. agradeço. Que semana, hein, meus amigos? Desse jeito, não sei se eu vou embora não, hein? Olha, amanhã tem Daniel Dias aqui com a gente, o maior medalhista paralímpico do mundo. Ele já veio à Identidade outras vezes, vai estar aqui amanhã, nessa minha última semana aqui com vocês. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.